Glória a Deus. Quero chamar aqui o pastor Caleb. Vem cá, queridão. Amém. Filho do nosso querido amigo e companheiro dessa igreja, meu apóstolo Milton. Amém. Ele vai estar fazendo a apresentação, né, da Jay. E vai estar chamando ela, tá bom? Mas muito bom ter o Caleb aqui conosco. Quem lembra do Caleb aqui? Ele já ministrou aqui na nossa igreja. Já esteve aqui no meio da pandemia. No meio da pandemia. Amém? Deus abençoe. Ok, a paz, comunidade, esperança. Deus abençoe muito vocês. Essa igreja é uma igreja muito linda. E agora eu estou voltando aqui pela minha segunda vez. Eu espero que venha muito mais, porque essa é uma casa muito linda, muito abençoada. Uma casa que cresce cada dia mais. E um lugar onde você sente a presença do Espírito Santo. Não é uma igreja morta, é uma igreja avivada, uma igreja cheia de Deus. É uma igreja onde tem pessoas, onde tem jovens que têm fome de verdade da presença do Espírito Santo. Olha para a pessoa aí do seu lado e fala assim: eu estou vendo que você está faminto. Você está com fome. Mas eu não estou falando da fome da barriga não, tá? É uma fome mesmo de Jesus. Quantos aqui tem fome de Jesus? Deixa eu ver. Então essa é uma casa muito linda e eu queria dar para vocês um grande abraço em nome da minha família, em nome dos meus pais. Para mim é uma honra, eu me sinto muito honrado de poder visitá-los, porque é um lugar de inspiração. Só que hoje eu não vou compartilhar a palavra com vocês. Quem vai compartilhar a palavra é uma mulher linda, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que também é uma inspiração para mim. Hoje eu vim para aprender. Igual a todos que estão aqui, sentar e só ser inspirado, porque essa mulher que vai compartilhar uma palavra é uma pessoa que me inspira muito. Vamos receber com um forte aplauso a pastora Jay Reis. Eu sou suspeito para fazer a apresentação dela. Mas que tal a gente estender as mãos para ela e abençoar? Eu aprendi que nós sempre devemos abençoar aqueles que também nos abençoam. E não é fácil compartilhar uma palavra no altar. Antes de você pregar a palavra, você tem que viver essa palavra. Vamos estender as mãos para ela e abençoá-la. Deus, nós apresentamos a tua filha, a Jay. Nós oramos para que o teu Espírito possa enchê-la agora, para que ela possa pregar aquilo que está no teu coração, que a humanidade dela não venha atrapalhar aquilo que o teu Espírito quer fazer, e que o teu Espírito tenha liberdade para ministrar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja linda. Depois de uma apresentação dessa eu fiquei até um pouquinho mais vermelha, não é blush, tá? Mas é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada, pastor, por essa oportunidade. Obrigada, pastora, também. Eu estou muito feliz. A igreja de vocês é muito linda. E como o Caleb disse, vocês são muito avivados. Assim que eu pisei aqui, eu já comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Isso me alegra muito. E se eu saísse daqui agora, eu já estaria ministrada. Mas essa palavra que eu vim trazer para vocês, ela foi uma ministração muito forte no meu coração na sexta-feira à noite. O que aconteceu sexta-feira de tarde? Alguém sabe? O jogo do Brasil. A irmã falou até com peso no coração. E o que aconteceu nesse jogo, irmã? O Brasil perdeu. Oh, Jesus. Gente, eu comprei a blusa. Meu pai comprou a blusa para mim. Eu faço o que agora com aquela blusa? Vou usar todos os dias da minha vida. A gente gastou dinheiro, eu vou estar na final, nem sei quem vai jogar na final, mas vou estar com a blusa do Brasil. Muitos de nós criamos expectativas. Oh, o irmão, ele me ouviu. Chegou o irmão com a blusa do Brasil. Muitos de nós criamos expectativas para esse jogo. O Brasil inteiro parou para assistir essa Copa. Quantos aqui acreditavam no Hexa? A parte boa é que eu vou ver o Hexa casada daqui a 4 anos. 2026 a gente vai ver, não, meu irmão? Vai dar certo. Mas na sexta-feira, eu separei a sexta-feira à noite para orar, para me preparar para trazer essa palavra para vocês. E na minha cabeça, eu ia chegar em casa depois da vitória do Brasil e ia estar tranquila para escrever essa palavra. Mas na verdade, eu estava triste, frustrada, porque eu acreditava no Hexa também. Eu tinha tido um probleminha de trabalho. Então, assim, não foi um dia bom. Foi uma sexta-feira muito complicada. Eu cheguei sexta-feira à noite para preparar uma ministração, sendo que quem precisava ser ministrada era eu.
E aí eu estava orando assim, falando, Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja de Feira de Santana? E aí, Deus me lembrou do jogo do Brasil de novo. Eu falei, Deus, eu não quero pensar nisso aqui agora não. Me dá a palavra. E Deus disse, calma. Onde é que o Brasil estava jogando? Onde o Brasil jogou? No Catar, certo? Onde fica o Catar, vocês sabem? Oriente Médio. Tá, outra coisa. Onde fica o Catar? Ele fica localizado em um lugar. Vários países estão localizados nesse tipo de lugar. Num deserto. Perto do deserto Saara. O Brasil perdeu no Catar, que é um deserto, ok? E todos nós ficamos frustrados com essa perda. Mas hoje Deus vai nos ensinar chaves para vencer, mesmo em meio ao deserto nas nossas vidas. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração e eu vim trazer isso para vocês. E deserto, ele pode significar muitas coisas. Um deserto, ele pode ser uma doença, uma enfermidade, uma dificuldade na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Um deserto pode ser algo muito grande que te deixa praticamente depressivo, ou pode ser algo pequeno, uma frustração pequena naquele momento. Nós estamos constantemente passando por desertos. Quantos aqui já passaram por desertos na vida? Às vezes parece que a gente está vivendo um deserto eterno, né? Essa terra aqui é meio difícil, é meio complicada. E eu ficava me perguntando, Deus, como eu faço para viver na prática o tem de bom ânimo mesmo em meio à aflição? Porque depois que a gente passa pela aflição, a aflição acabou, é muito fácil dizer que valeu a pena, que teve propósito, que foi de Deus. Mas durante a aflição, durante o deserto, nós não conseguimos enxergar a presença de Deus, nós não conseguimos enxergar o propósito. Mas hoje, Deus irá nos ensinar chaves para passar pelo deserto, tendo vitória. Se você gosta de anotar, esse é seu momento de pegar seu celular, seu caderninho, porque eu vou dar a primeira chave. A primeira chave é fazer da dor uma oportunidade. Por que fazer da dor uma oportunidade? Quantos aqui já passaram por uma situação de livramento e falaram, foi de Deus? Quantos já fizeram isso? E quem já passou por um acidente e na hora do acidente disse, foi de Deus? O acidente. É muito mais difícil a gente ter coragem de dizer que foi de Deus quando nós estamos passando por desertos. Mas Jesus, Ele não está presente nas nossas vidas apenas nas vitórias. Porque a dor faz parte do processo para nos levar ao nosso propósito. Eu tenho um irmão mais novo, ele tem 13 anos, ele está em fase de crescimento. Gente, esse menino come. Eu entro na geladeira, nunca deixe, se tem irmão mais novo, nunca deixe nada na geladeira pensando que vai sobrar. Nunca sobra. Você abre a geladeira, nossa, aquele bolo que eu guardei ontem, sumiu aquele bolo. Porque eu tenho um irmão mais novo que está crescendo. E ele tem um amigo chamado Mateus. Esse menino, ano passado, ele batia aqui em mim, no meu ombro. Ele foi lá em casa um mês atrás, mais ou menos. Eu olhei pra ele assim e falei, cadê aquele menino baixinho? Ele cresceu muito. Em um ano, ele ficou enorme. Acho que ele tá com 1,80 já. E aí eu perguntei pra ele, o que você tomou? O que aconteceu? Você cresceu muito rápido. E ele disse, para o crescimento eu não tomei nada. Mas eu cresci tão rápido que eu tive que tomar remédio, porque os meus ossos estavam doendo. E aí eu parei e pensei, meu Deus, ele estava crescendo. É algo positivo, é algo bom. Faz parte do processo natural e biológico da vida. Mas aquele crescimento gerou dor no corpo dele. E do mesmo jeito, é com a nossa vida. Para crescer, vai doer. O crescimento, o amadurecimento dói. Mas faz parte do processo. Antes de José se tornar um governador, ele passou por um poço, ele passou pela escravidão, ele passou pela prisão, mas ele foi colocado em um palácio. Antes de Davi se tornar rei, ele passou anos fugindo e se escondendo em cavernas. Os desertos, as dificuldades fazem parte da vida de homens com grandes propósitos. Vocês já assistiram Homem-Aranha? Vocês gostam de Homem-Aranha? Não tem aquela frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu acredito nessa frase, mas eu acredito em algo ainda maior. Eu acredito que com grandes propósitos vem grandes preparações. Eu viajo muito
E ano passado eu estava voltando de uma viagem missionária, 20 dias pregando. Só que não era 20 dias pregando assim, cheguei numa cidade, vou dormir num hotel. Não era assim. A gente pregava na igreja, aí meia-noite a gente entrava no ônibus, viajava de madrugada, chegava na cidade 3, 4 da tarde, corria para tomar banho quando dava tempo. Ia para a igreja, pregava e continuava. Era um loop. 20 dias assim. A gente não descansava, a gente comia em horários muito loucos, às vezes não comia, não dormia. E depois desses 20 dias, eu só queria minha casa. É uma bênção pregar, mas eu precisava da minha cama. Eu já estava exausta. Eu cheguei no aeroporto 7 da manhã, meu voo era às 9, 10. E aí deu às 9, depois deu 10, depois deu 11, meio-dia, voo cancelado. Me colocaram em outro voo. Esperei o voo, era 3 da tarde. Deu 3, 4, voo cancelado. Aí me botaram num terceiro voo. Eu já estava exausta, com fome, desesperada, orando: Senhor, me tira daqui. Deu umas 9 da noite. E me colocaram num voo que realmente funcionou. Entrei naquele avião. E aí eu gravei um áudio pra minha mãe. Foi pra uma amiga, eu não lembro pra quem foi. Mas eu falei: eu tô tão cansada, acho que eu nunca estive tão cansada na minha vida. Eu vou deitar nesse avião aqui, eu vou dormir. Eu só acordo quando eu chegar em Salvador. E acho que ainda vou ter que me tirar carregada do avião, porque eu não vou conseguir acordar. E aí uma mulher apareceu do meu lado, assim que eu terminei de gravar o áudio. E aí o Espírito Santo falou pra mim: você não vai dormir. Sua missão não acabou. Eu passei as 2 horas do voo conversando com aquela mulher. E depois que eu pousei, que eu cheguei em casa, eu entendi que a minha dor, o meu cansaço, a dificuldade, todos os voos cancelados foram um propósito de Deus para gerar cura, transformação e um encontro com Jesus na vida daquela mulher. Muitas vezes a dor que você está passando hoje é para gerar cura na vida de outra pessoa amanhã. E durante o processo a gente não consegue enxergar. Mas depois que nós cumprimos o propósito, nós olhamos para trás como uma mulher que dá à luz. As dores de parto são terríveis, mas depois que ela pega aquele bebê no colo, ela não lembra mais da dor, porque a dor teve um propósito. Certa vez, Paulo e Silas estavam caminhando, eles iam fazer uma viagem de oração, e aí eles encontraram uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Essa história, ela está lá em Atos, capítulo 16, do versículo 16 ao 40. Eles encontram uma mulher que tem um espírito de adivinhação, eles expulsam esse espírito de adivinhação. Só que aquela mulher, ela era escrava, ela trabalhava para alguns senhores. E quando esses senhores viram que ela não tinha mais o espírito de adivinhação, eles não iam mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, eles ficaram revoltados com Paulo e com Silas. E aí eles levam Paulo e Silas para a praça pública e acusam eles. Olha só a acusação que eles fazem. Versículo 20, eles dizem assim: esses homens, sendo judeus, perturbaram demais a nossa cidade. Ensinam costumes que não é lícito receber, nem observar, visto que somos romanos. Então, eles são levados para a praça pública, são açoitados e depois eles são jogados na prisão. Depois que eles chegam na prisão, os dois todos machucados. Eles eram muito crentes, porque eles chegaram na prisão e começaram a orar e a adorar. E o louvor foi tão forte que surgiu um terremoto. Esse terremoto fez com que as paredes e as portas da prisão se abrissem. E o carcereiro que cuidava daqueles prisioneiros estava dormindo e acordou assustado. Quando ele acordou e viu todas as portas da prisão abertas, ele se desesperou. Afinal, ele descumpriu o propósito dele. Ele estava ali para guardar os presos. E ele olhou para as portas e pensou: os presos fugiram e eu vou morrer. E ele sabia que seria uma morte lenta. Ele iria ser torturado pelo que ele fez. Então ele tira a espada num ato de desespero e tenta se suicidar. E então, Paulo e Silas gritam: não faça isso. Nós ainda estamos aqui. Todos os prisioneiros ainda estavam dentro da prisão. E aí aquele homem vira para Paulo e diz assim: o que farei eu para ser salvo? Eu não sei qual foi a motivação daquela pergunta, mas eu sei que era o que Paulo precisava para pregar para aquele homem. E não só aquele homem foi batizado, mas toda a sua família. Aquele homem foi salvo. No outro dia de manhã, os homens que tinham prendido Paulo e Silas falaram: não, pode soltar eles agora. Vai lá, solta eles. E aí olha só o que Paulo diz. Paulo fala assim:
Eles nos açoitaram publicamente sem condenação. Apesar de sermos romanos, nos lançaram na prisão. Então, quando os sacerdotes e magistrados souberam disso, eles tremeram, ouvindo que eram romanos. Então, eles vieram pedir-lhes desculpas. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Eles foram acusados por serem judeus, pregando em território romano. Por isso, eles foram açoitados e presos. Mas agora, depois de serem açoitados e presos, Paulo abre a boca e diz: mas eu sou romano. Vocês não tinham acusação contra mim. Não era mais fácil Paulo ter falado isso algumas horas antes? Ele não teria apanhado, ele não teria sofrido, ele não teria sido preso. A viagem dele não teria sido interrompida. Sabe por que Paulo não disse nada? Porque Paulo entendeu a diferença da dor para um propósito. A dor, ela pode gerar um propósito. Enquanto muitos, no lugar de Paulo e Silas, diriam: Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus está me enterrando, Paulo e Silas diziam: Deus está nos cultivando, e onde Ele nos plantar, ali nós daremos fruto. Quando estiver doendo, calma, Deus não está te enterrando, Ele está te cultivando, e cultivando você para que você possa ser uma árvore que dará muitos frutos para o nome dEle. Paulo e Silas entenderam que a dor tem um propósito, mas basta você se oportunizar a isso. O segundo ponto é muito importante, é não abraçar a dor. Como assim não abraçar a dor? É loucura abraçar a dor. Por que eu faria isso? Parece estranho, mas tem muita gente por aí que abraça a sua dor como um bichinho de pelúcia. Se apega à dor, se apega à dificuldade, se apega ao vitimismo e vive repetindo a dor. A situação aconteceu há 10 anos atrás, mas você sente a dor ainda no seu coração como se tivesse sido ontem, porque você não cansa de abrir essa ferida no seu coração. Se José tivesse se apegado ao poço, ele nunca teria chegado no palácio. Se Davi tivesse se apegado à caverna, ele nunca teria se tornado um rei. A dor, ela tem 2 caminhos, apenas 2. O caminho do testemunho e o caminho do trauma. Tudo depende da forma como você se posiciona. Quando Paulo e Silas percebem que o propósito na vida daquele carcereiro havia sido cumprido, eles levantam e vão embora, porque eles não se apegam à prisão, eles não precisam estar mais na prisão, então eles não se apegam à dor. Deus me trouxe aqui hoje para te perguntar: por que você está colocando vírgulas onde Deus já queria ter colocado um ponto final? Por que você está prolongando essa dor no seu coração? Muitas vezes, prolongar essa dor é transformar aquilo que seria passageiro e seria um trampolim para te ajudar a chegar no seu propósito em um paralisador do seu propósito. A dor pode te ajudar a chegar lá, mas se você se apega ao poço, você nunca chega no palácio. Será que você está dentro do poço hoje? Já jogaram cordas para você subir. O Senhor já disse: ei, eu quero te resgatar. Mas aí você fica ali: não, eu quero sofrer mais um pouquinho, eu quero chorar mais um pouco, eu mereço chorar. Isso é se apegar à dor. A dor tem um propósito, mas a dor não pode ser para sempre. O Senhor, Ele quer usar você, mas Ele só vai usar você para gerar cura quando você for completamente curado. E a cura só vem quando você permite que Ele te tire do poço. O terceiro ponto, a terceira chave para gerar cura e para você conseguir vencer em meio ao deserto, é entender que Deus quer usar o que está nas suas mãos. Aí você pode pensar: mas eu estou no deserto, eu não tenho nada, eu não tenho água, eu não tenho nada. Eu estou passando por um momento tão difícil na minha vida que, se bobear, não tenho nem sandálias nos pés. Vocês conhecem a história de Moisés? Moisés morava onde? Num deserto. Então, ele se encontra com Deus através de uma sarça ardente. Ele tinha apenas 3 coisas naquele momento: a roupa que ele tinha no corpo,
as sandálias dos pés e um cajado que ele tinha nas mãos. E através desse cajado, o Senhor realiza milagres. O Senhor que abriu o mar vermelho. Mas o que foi colocado no mar foi esse cajado que já estava nas mãos de Moisés. Outra pessoa que o Senhor usou que já tinha nas mãos, Pedro. Pedro, ele sabia pescar. Ele era ótimo em pescar. Jesus, ele lapida esse talento. Em uma única pregação, Pedro pesca mais de 3.000 homens com a rede que ele já tinha nas mãos. Aí você pode pensar, mas Moisés e Pedro são caras grandes demais, eu não consigo me comparar com eles. Então tá, vamos falar de um desconhecido. O menino dos 5 pães e 2 peixes. Até hoje ninguém sabe o nome daquela criança. Mas através do pouco que ele tinha nas mãos, o Senhor realizou um milagre que até hoje ecoa. Outra pessoa que o Senhor realizou um milagre através do pouco que tinha nas mãos. Uma viúva. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis 4. A partir do versículo 1. Certo dia, uma mulher foi falar a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Então ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado as vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com os filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ele disse a um dos filhos: traga-me mais uma. E ele respondeu: já acabaram. E então o azeite parou de correr. Esse texto tem muitas revelações para a sua vida. Aquela mulher estava em um período de seca, um período de deserto, um período de desespero. Ela não tinha mais a ninguém. Ela não tinha como recorrer a ninguém. Não seria muito mais fácil se Eliseu tivesse dado dinheiro para aquela mulher? Ela precisava de dinheiro, tinha um credor querendo tomar a casa dela e os filhos dela, levar eles como escravos. Seria muito mais fácil Eliseu entregar: toma aqui um dinheiro para você conseguir passar por essa situação. Mas Deus não queria entregar dinheiro. Deus queria fluir o milagre através de algo que ela já tinha nas mãos. No texto bíblico, ela diz assim: eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite. Ela já começa no vitimismo, dizendo que não tinha nada. Mas então o Senhor a lembra: você tem aquele pouquinho de azeite. O que Deus está querendo dizer aqui hoje para você é que o milagre que você tem pedido a Deus e tem chorado todas as noites com o Senhor não vai vir de um lugar externo, vai vir do azeite, da presença, vai vir do Espírito Santo que já tem dentro de você. O derramar do azeite é o que gera um milagre. Deus quer usar o que já tem nas suas mãos. Então deixa eu te perguntar: o que você tem em casa? O que você tem nas suas mãos hoje? Você tem um cajado? Você sabe pescar? Você tem 5 pães e 2 peixes? Essa resposta eu não sei. Mas eu sei que você tem azeite para derramar. Eu sei que você tem azeite para derramar. E é através desse azeite que o milagre vai acontecer. Mas ainda tem mais uma revelação nesse texto. Eliseu, ele diz assim para a mulher: vai ali na sua vizinhança e pega algumas vasilhas. Foi assim? Foi assim que ele falou? Não. Olha só o que ele diz: vai na sua vizinhança e pegue muitas vasilhas. E depois ele ainda repete: peça muitas. Sabe por que você tem que pedir muitas vasilhas? Porque o milagre não é determinado pela quantidade de azeite ou pelo pouco que você tem nas suas mãos. É determinado pela quantidade de vasilhas que você busca. Vasilhas são corações para ouvir e para serem derramados com azeite que já tem na sua vida. O segredo para o milagre fluir na sua vida é exatamente o que o pastor disse aqui. Quando você derrama na vida de outras pessoas, quando você gera um milagre na vida de outras pessoas, quando você enche a vasilha das suas vizinhas, dos seus vizinhos, o
o Senhor está no céu providenciando a sua multiplicação, a sua restituição, o seu milagre. E por fim, qual é a posição de uma jarra enquanto ela está derramando? Prostra. Uma jarra só derrama azeite quando ela se prostra. Um filho só derrama a presença de Deus quando ele se prostra. O milagre só acontece quando você se prostra. Então o segredo é você identificar o que você tem em casa. Buscar vasilhas, corações para ouvir. Se prostrar na presença dele. E assim não só o seu milagre vai chegar, mas o milagre para uma multidão inteira. Porque aquele menino dos 5 pães e 2 peixes podia ter retido o milagre para ele, mas ele multiplica o milagre quando ele entrega o pouco que ele tinha nas mãos do Senhor. O quarto ponto, a quarta chave para você vencer em meio ao deserto é morrer. Se alguém filmou essa parte, corta, pastor, porque daqui a pouco sai a notícia, né? Influenciadora diz em igreja de Feira de Santana que deseja que os irmãos em Cristo morram. Não quero que vocês morram de forma literal. Mas eu sei que tem algumas pessoas aqui agora com argumentos no coração. Afinal, a sua dor é muito difícil de carregar. Você tem passado por momentos muito difíceis. Tem doído e você está pensando, ela não sabe do que ela está falando? Essa menina é muito privilegiada, ela já teve tantas oportunidades. Ela não sabe como é a minha vida, ela não sabe como é a minha condição, ela não sabe como é a minha história. Não, para mim não dá para eu arranjar uma oportunidade no meio da dor. Não dá para eu não abraçar a minha dor porque está doendo demais. Não tem como o Senhor usar o que tem nas minhas mãos, é impossível. Se você tem esse argumento no seu coração, você precisa morrer hoje. Porque esse argumento mostra que você tem um trauma. E um cristão, o que eu vou dizer agora é muito difícil de dizer. E é muito difícil de executar também. Mas você precisa ouvir isso. Um cristão que até tem a Cristo, mas está carregando muitos traumas nas costas, provavelmente não tem espaço para carregar a cruz que Cristo pediu para que você carregue. Se você tem carregado muitos traumas, você não está tendo espaço para carregar a verdadeira cruz. Se o seu velho homem ainda está vivo, quer dizer que Cristo não está tão vivo assim dentro de você. A dor pode ser 2 coisas: um trauma ou um testemunho. Depende do seu posicionamento. Saulo, ele tinha uma identidade, mas Paulo tinha outra. Saulo, ele até achava que cumpria o propósito de Deus, mas na verdade ele estava alimentando o seu próprio eu, o seu ego. Já Paulo não só vivia para Deus, mas ele vivia por Deus. Saulo morreu, mas Paulo também morreu. Porque em Gálatas 2:20 diz: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo diz, Paulo ele fala, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em minha vida. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo, ele teve muitas dores. Ele sofreu naufrágios, ele sofreu açoites, ele sofreu prisões. Mas Paulo, ele não era um colecionador de traumas, ele era um colecionador de testemunhos. Ele entendeu a diferença. Ele aprendeu como ser vitorioso mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio ao período de seca, mesmo em meio ao período de desespero e de dor. A última chave para o seu coração é a mais importante, porque o verdadeiro ânimo em meio às aflições é entender que o seu eu, os seus traumas, as suas dores foram crucificadas com Cristo naquela cruz. Em Gênesis, no capítulo 30, do versículo 37 ao 39, vai contar uma história sobre a vida de Jacó. Jacó, ele trabalhava para Labão, seu tio. E ele trabalhou por muitos anos, até que ele fez um acordo com Labão. Ele diz assim: Labão,
preciso de algumas ovelhas. E eu percebi aqui no seu rebanho que tem algumas poucas ovelhas que são manchadas, são salpicadas. Elas não são puras, elas não estão lisinhas. Então vamos fazer um acordo, deixa eu ficar com essas ovelhas. Todas as ovelhas que nascerem do seu rebanho e forem manchadas e salpicadas serão minhas. Pode ser? Então Labão aceitou prontamente porque eram pouquíssimas ovelhas. Jacó, ele separa o rebanho. Ele pega todas as ovelhas manchadas e salpicadas e coloca para um lado. E deixa todas as ovelhas puras para outro lado. E Labão pensou, só tem vantagem. Porque essas ovelhas puras, elas nunca vão dar ovelhas salpicadas e manchadas. Mas aí Jacó, com os olhos da fé, tem uma ideia. Ele pega um pedaço de madeira, ele pega uma estaca. E a Bíblia vai dizer que ele pega uma faca e começa a cavar naquela estaca. E deixa a estaca toda cheia de bolinhas, de pintinhas. A estaca fica manchada e salpicada. E aí Jacó, ele coloca aquela estaca perto de onde as ovelhas bebiam água e concebiam ali. E não é que depois de um tempo, as ovelhas que eram puras e lisas começaram a gerar outras ovelhas manchadas e salpicadas? A genética diz que isso não é possível. E ninguém diria que aquelas ovelhas se tornariam manchadas e salpicadas. Mas todas as vezes que elas olhavam para a madeira que Jacó ergueu, elas viam quem elas tinham que ser. E de tanto olhar, elas passaram a gerar e a se tornar. O seu pastor não é Jacó, o seu pastor é Cristo. E no Calvário ele levantou um madeiro manchado e salpicado de sangue. E nesse madeiro, ele diz quem você é. Ele diz a sua identidade. Nesse madeiro, mesmo que as pessoas olhem para você e só enxerguem as suas dores, só enxerguem os seus traumas, ele diz, eu sei quem você é. E quando você olha para mim, quando você olha para a cruz, você também saberá quem você é. Mesmo que o mundo diga que você não é capaz, quando você olha para a cruz, você entende a sua identidade. Quando você olha para a cruz, manchada e salpicada pelo sangue de Jesus, você entende que esse sangue está sobre a sua vida e esse sangue te lava hoje. E quando esse sangue entra em você, lava a sua vida, meu irmão, não tem trauma, não tem passado, não tem dificuldade, não tem aflição que segure você, porque o seu eu está crucificado junto com Cristo, porque Ele venceu todas as suas dores na cruz. Você é essa ovelha hoje. A ovelha que talvez esteja machucada, a ovelha que talvez não saiba mais o que fazer, a ovelha dentro do poço, não sabe como sair desse poço. A ovelha que está cansada de sofrer, está cansada de chorar, está cansada do deserto. A ovelha que acha que daqui a pouco vai morrer de sede e fome. Mas o seu pastor olha para você hoje. E esse pastor diz, olha para a cruz. Olha para a cruz. Porque nessa cruz digo quem você é. Nessa cruz, todas as suas dores foram vencidas. Esse é o verdadeiro ânimo em meio à aflição. É saber que na cruz, Cristo já venceu todas as coisas. Então, feche seus olhos agora. Feche seus olhos e olhe para a cruz. Imagina a cruz na sua frente. Essa cruz que está toda manchada e salpicada de sangue. Essa cruz, ela tem as manchas do sangue de Jesus. Agora olhe para essa cruz e imagine que Jesus está crucificado nela. Volte 2000 anos atrás e veja Jesus nessa cruz. Só tem você e Ele, não tem mais ninguém, não tem uma multidão, tem só você e Jesus. Ele está sendo crucificado agora. E Ele está chorando e suando sangue. E você pensa agora na sua dor, no seu trauma, no pecado que você ainda não conseguiu vencer. Você pensa em tudo aquilo que tem machucado você, que tem te feito chorar, que tem te deixado frustrado, que tem gerado dores no seu coração. Você pensa agora nessa dor e você olha para a cruz e você enxerga Jesus sofrendo pela sua dor. E colocam agora uma lança
grito de dor. Essa dor foi pela sua dor. Essa dor foi pelo seu trauma. Essa dor foi por aquilo que você passou. Mas ei, calma, passaram 3 dias. Passaram 3 dias e agora você vê Jesus. Você vê Jesus vestido de branco. E Ele não está mais sujo de sangue. Ele está ressuscitado. E Ele está vivo. Você vê Jesus agora na sua frente. Ele abre os braços para te dar um abraço. E agora Jesus te abraça. Sinta o abraço do Espírito Santo em você. Sinta o Espírito Santo te abraçando agora nessa noite. E agora Jesus te abraça. E nesse abraço Ele te entrega toda a cura que você precisa. Ele entrega a cura que o seu coração tem necessitado. Ele entrega tudo aquilo que você tem pedido. O maior milagre que você vai experimentar na sua vida não é sair do deserto, mas é aprender a caminhar no deserto junto com aquele que venceu no deserto. Esse abraço te dá cura hoje. Esse abraço traz restauração para a sua vida e para a sua casa hoje. Através desse abraço, o Espírito Santo está curando traumas nessa noite. Está curando o seu coração. Espírito Santo de Deus, obrigada pela sua presença aqui nesse momento. Espírito Santo de Deus, agora eu te peço que você tome os seus filhos. Tome os seus filhos agora com a tua unção, com o teu azeite. Para que esse azeite, Senhor, venha ser derramado sobre a cabeça deles. Eles venham a sentir a sua presença. Venham a sentir o teu toque. Venham a sentir o teu abraço. E que esse abraço agora, Senhor, venha ser um abraço de cura. Um abraço de transformação, de restauração. Senhor, entrega agora as forças que eles tanto têm pedido, Deus. E se não for o momento de que o deserto acabe, Deus entrega força agora nessa noite, para que eles passem por esse deserto, aprendendo a glorificar o teu nome, aprendendo a transformar a dor em oportunidade, aprendendo a não abraçar a dor, mas a abraçar a tua presença, porque é a tua presença que nos sustenta, é a tua presença que nos transforma, é a tua presença que nos cura, é a tua presença que nos restaura, é a sua presença, Senhor. Espírito Santo, eu sinto a cura nesse lugar hoje. Eu sinto que tem pessoas tendo o coração curado. Derrama essa cura sobre essa igreja, Pai. E que não pare aqui nesse lugar, mas que se estenda para as casas, para os trabalhos, para as escolas, para as faculdades, para que onde essas pessoas pisarem, agora que elas foram curadas, a unção de cura flua sobre a vida de quem passar por elas. Porque elas foram levantadas como a mulher do azeite. E elas aprenderam a derramar o teu Espírito. E é nessa posição, prostrados na sua presença, que o teu azeite será derramado nas nossas vidas e na vida de todos ao nosso. Obrigada, Espírito Santo, pela sua cura. Obrigada, Jesus, por morrer no meu lugar, por levar as minhas dores, por sangrar até a última gota por aquilo que era para ser eu. Obrigada, Jesus, porque hoje eu posso ter bom ânimo, porque você venceu o mundo, você venceu a cruz, e na sua vitória eu obtenho vitória. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, porque hoje traumas estão sendo transformados em testemunhos. Traumas estão sendo transformados em testemunhos. E esses testemunhos irão glorificar o teu nome dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Só mais uma coisa para a sua vida. Preste atenção nisso. Você entendeu que a dor tem 2 caminhos: o trauma e o testemunho. Não importa como você chegou aqui, o que importa é como você vai sair depois que você viu o madeiro manchado e salpicado. Quando você olha para a cruz e você olha para quem Cristo diz quem você é, não tem como você permanecer igual. Não tem como as dores continuarem afligindo o seu coração. Hoje o Senhor derramou sobre você a paz que excede todo o entendimento. E mesmo em meio ao deserto, você será vitorioso. E você conseguirá passar por todas as provas, glorificando o nome de Jesus. Mas por fim, eu preciso que você escute isso. Se a sua dor tem te machucado, se
essa dor tem te afastado de Jesus, entenda que nunca foi sobre a sua dor, porque Jesus venceu no deserto. Eva foi vencida do paraíso. Não é sobre a sua dor, é sobre o seu coração. Não se amolde aos padrões desse mundo. Seja renovado pela transformação da sua mente, pela transformação do seu coração. Não permita que os traumas e as dores, ou quem sabe até o paraíso que você viverá quando o seu propósito for cumprido, quando o seu propósito começar, quando você começar a caminhar por esse propósito, não permita que esse paraíso te afaste da presença de Deus. Porque o Senhor, Ele está te tirando do poço hoje. E Ele está te levando para o palácio. Ele está te levando para o palácio. E é o seu propósito, é aquilo que Ele te prometeu e Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Então permita que o Senhor te tire do poço, mas não permita que o Senhor saia do seu coração. Continue louvando e adorando a Deus e buscando a presença dEle do mesmo jeito que você buscava em meio à aflição. Porque em meio à aflição nós sabemos orar, nós sabemos pedir, nós sabemos clamar ao Senhor. Mas em meio às vitórias nós esquecemos de adorar e de agradecer aquele que nos tirou do poço e do deserto. José estava no palácio, mas mantinha o mesmo coração de quando morava na casa do seu pai, de quando estava no poço, de quando estava na escravidão, de quando estava na prisão. O Senhor vai te levantar hoje para te colocar no palácio, mas o seu coração precisa ser mantido da mesma forma. Se mantenha com o coração voltado ao Senhor, prostrado na presença dEle, e assim você terá vitória mesmo em meio ao deserto, em nome de Jesus. Se coloque de pé agora em nome de Jesus, irmão. Aquele que foi pregado no madeiro, aquele que deixou uma marca na cruz, aquele que marcou as nossas vidas, Ele está aqui. Você crê nisso? Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Coloca a mão na altura do seu coração agora em nome de Jesus. A palavra do Senhor foi liberada sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor foi liberada sobre a sua vida. Você hoje tem um novo decreto sobre a sua vida. O seu decreto não é mais um decreto de dor. O seu decreto não é mais um decreto de traumas. O seu decreto hoje é um decreto de cura. É um decreto de identidade. É um decreto que Deus afirma quem você é. Quem você é nele, quem Ele te chamou para ser. Esse é o decreto que está estabelecido sobre a sua vida. O madeiro está salpicado, há uma marca na cruz do Calvário, e essa marca, ela foi deixada por mim e por você. Ela foi deixada para nos resgatar do lamaçal do pecado, do lamaçal das dores. Quantos creem nessa promessa de Deus? Quantos creem num novo decreto sobre a sua vida, meu irmão? Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou por essa porta, mas como o Jay falou, o importante é como você vai sair daqui. O importante é o que você vai carregar agora dentro